abençoado. Toma teu filho, toma toda a sua casa, abençoa nas tuas mãos, repreende toda a retaliação, toda a inveja. Meu Senhor, repreende toda a força do mal, Senhor. É o que nós te pedimos como igreja e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Abra a sua Bíblia. A paz do Senhor a todos. Abra a sua Bíblia no livro de saída, livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Eu perguntei à pastora se ela tinha uma toalhinha para me emprestar, porque a minha eu esqueci em casa. Aí ela me deu isso aqui e ficou rindo, falou assim: quer que eu pegue outra lá em casa? Eu não sei por quê. Não sei por quê, porque a toalha é rosa. Não sei por quê que ela ficou rindo quando me deu a toalha. Mas amém. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 29. Êxodo 12, versículo de número 29. Amém, irmãos? Diz assim: e aconteceu à meia-noite, que horas? Que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Tome o seu assento. Aleluia. Levanta o dedo de profeta assim. Põe o nariz em risco do seu irmão. E fala para ele assim: hoje tem libertação. O livramento para a sua vida. Hoje tem libertação e livramento para a sua vida, com juros e correções monetárias. Aleluia. Você está falando, pastor? Está falando de Deus? Sim. Vocês vão ver no término da mensagem. Aleluia. Deixa eu tomar uma palavra. Irmãos, estava esta semana orando na igreja, pedindo ao Senhor uma palavra, e folheando a Bíblia Sagrada, o Senhor me deu Êxodo capítulo 12, versículo de número 29. Não tem como nós exaurirmos todo o texto, porque nós não temos tempo hábil para isso. Para nós falarmos de todo o texto do capítulo 12, nós teríamos mais ou menos aí umas 5 horas para estar falando sobre isso. Porém, nós vamos estar dando alguns detalhes, algumas coisas, algumas sínteses, para que possamos entender o versículo que nós lemos. Mas para entender, temos que voltar alguns anos áureos da nação hebreia. Por que, pastor, precisa voltar alguns anos áureos da nação hebreia? Para a gente saber a origem do versículo que nós lemos. E folheando a Bíblia, irmãos, eu entendo que quando José entra no Egito, José era filho de Jacó, um grande sonhador, assim como seu filho José. Existe um ditado popular aí fora
filho de peixinho, peixinho. José é um grande sonhador também, assim como seu pai. Nós vemos que através dos patriarcas Deus prometeu uma grande nação, e para essa grande nação se cumprir, surgir, muitas coisas aconteceram na vida desses homens, até mesmo na vida de José, sendo vendido até mesmo pelos seus irmãos. E na hora que José estava sendo vendido, na hora que nós lemos isso, dá até assim dentro de nós, cria-se até um sentimento de revolta, de raiva, porque José sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Mas o interessante, irmãos, que mesmo José, quando estava sendo vendido pelos seus próprios irmãos, ali já era plano de Deus na vida de José. Deus às vezes faz essas coisas, permite algo acontecer em nossas vidas, para que lá na frente possamos entender aonde Deus quer nos colocar. Verdade. Porque se Ele nos colocar agora, nós não daremos valor, e tudo que vem fácil nós não damos valor. Se nós ganharmos alguma coisa que em alguns momentos passa no nosso pensamento que não seja aquilo que nós queremos, nós não damos valor àquilo. Então, para que a gente dê valor a algo que o Senhor colocar em nossas mãos, é necessário o Senhor nos colocar muitas vezes à prova. E a prova muitas vezes nos leva até o limite, assim como levou Abraão. Lá em uma das montanhas que o Senhor fez com que Abraão pudesse enxergar na terra de Moriá, para levar o seu filho em sacrifício. Até o momento que ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus não falou nada, mas quando ele estava já para sacrificar, o Senhor bradou dos altos céus: Abraão, não te faças nenhum mal, porque agora eu sei que temes ao Senhor e não negaste o teu filho, o teu único filho. E Abraão olha para o lado e vê o cordeiro para ser sacrificado. Às vezes Deus nos leva ao limite, e assim Deus fez na vida de José. José foi vendido. José foi para a casa de Potifar. Chegando no Egito, ali houve uma trama cósmica entre Satanás com a mulher com a mulher, esqueci o nome do homem para que ele foi vendido, Potifar, para tentar incriminar José. Mas José, conhecendo Deus que servia, não se contaminou. Às vezes nós precisamos correr da aparência do mal. Não é que nós somos covardes, mas às vezes precisamos sair. Porque depois que disserem assim: eu vi, estava junto, estava com quem não podia estar, até você contar a verdade, todos já estão sabendo. Mesmo que não seja verdade, uma mentira contada 10 vezes se torna verdade, meia verdade. E assim aconteceu com José, e você conhece a história de José, até que ele teve a revelação dos sonhos do padeiro e do copeiro. O padeiro ia morrer, o copeiro ia voltar. Enfim, até que Faraó tivesse um sonho. E quando Faraó teve um sonho, o copeiro lembra de José. O copeiro não esqueceu, Deus fez ele esquecer. Deus está no controle, irmão, da sua vida, da minha vida. É porque tudo nós atribuímos a Satanás. Não! Às vezes é Deus lhe provando para lhe colocar num lugar melhor, entregar algo em suas mãos. Como Deus vai
ser, não Deus, porque Ele nos conhece. Antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. Aí Faraó tem 2 sonhos, e os 2 sonhos são as mesmas coisas. Aí ele se lembra, olha, quando eu estava no cárcere, tinha um homem lá que interpretou o sonho. Não é discernimento, irmão, porque às vezes nós não conhecemos a palavra e falamos assim: me dê um discernimento do sonho. Não existe isso, é interpretação do sonho. Quando José vai até Faraó, José, fazem a barba de José, cortam o cabelo, colocam uma nova roupa, e Faraó conta o sonho para José. José falou: o sonho é um só: 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E ele falou: agora o senhor, ó rei soberano, tem que escolher alguém para que possa administrar tudo isso, os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E Faraó vira os súditos de Faraó, cada um pensava que iria escolher. Às vezes nós somos assim: eu vou ser escolhido para fazer tal coisa, o pastor vai me colocar em tal lugar. Irmãos, o primeiro passa a ser o último, e o último passa a ser o primeiro. A forma de Deus trabalhar, Ele não trabalha com grandes, Ele trabalha com pequenos, para que os pequenos cresçam. Porque grande parece que sabem tudo, conhecem tudo, tem fixa humana, tem sabedoria, mas não tem nada de Deus no coração. Eu conheço pessoas que desconhecem a Bíblia de cabo a cabo, falam hebraico, latim e o grego, mas são vazios de espírito. Irmãos, conhecimento sem unção não vale de nada. Não vale de nada. E José interpreta o sonho de Faraó. E Faraó diz para ele: não há ninguém que tenha o espírito dos deuses como você. Você vai administrar tudo. Abaixo de mim, quem manda em tudo aqui é você, José. José foi vendido, foi humilhado. Um dia ele amanheceu numa masmorra, mas foi dormir num palácio. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Passa-se um tempo a fome em todas as terras, e quem vai para o Egito? Quem vai para o Egito? Os seus irmãos. Quando José vê os seus irmãos no Egito, aí todos conhecem a história que José faz um enigma ali, um trocadilho, até que chega até um copo de ouro, prende o irmão, fala para trazer o irmão mais novo, até que depois dá a se conhecer. E José fala para eles assim, porque José tinha poder para mandar matar os seus irmãos, mas José fala para eles: não, tudo que aconteceu foi porque Deus assim quis que acontecesse para me colocar no lugar aonde eu estou hoje. José, ele não rebateu, ele não bateu, ele não revidou, ele não mandou matar os seus irmãos, pelo contrário, ele deu o melhor. Ele deu o melhor que tinha lá no Egito. Ele deu para os seus irmãos. Isso deixa uma lição para nós, irmãos. Para isso que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Roma, no capítulo 12, no último versículo, ele diz assim: ó, se teu irmão tiver fome, dá de comer. Se teu irmão tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a
sua cabeça. Está na hora da igreja do Senhor aprender a viver o cristianismo verdadeiro na face da terra, porque aquilo que às vezes fazem conosco queremos evitar. E o apóstolo Paulo, na igreja de Roma, no capítulo 12, ele fala: se alguém te fazer mal, não revida com o mal, mas trate o mal com o bem. Eu quero saber quem é aqueles que vão tratar mal com o bem aqui. Não vão revidar, não vão revidar. Se bater numa face, vai dar outra. Porque se somos discípulos de Cristo, precisamos seguir as pegadas do Senhor. Aleluia. E Faraó chama José e diz: José, é tua família e minha também. Traz todo mundo para o Egito e deixa eles cultivarem a terra, deixa eles plantarem, deixa eles colherem, deixa eles crescerem. Eu ia falar algo aqui para os irmãos de uma história que é contada, que nós aprendemos, mas se eu for falar isso para você, eu vou embolar a sua cabeça. Deixa do jeito que está. Entrou 70 almas no Egito. O interessante é que não entrou pela porta dos fundos, não entrou pela janela, não tem janela aqui, mas não entrou pela janela, não entrou pela tangente, entrou pela porta da frente a convite de Faraó, o grande soberano da terra, do alto e do baixo Egito. Convida a família de José para estar com ele. E passa-se o tempo passa, porque ontem você era um menino, uma menina de 10 anos, hoje você já é um ancião de 50, 60 anos. É como Salomão, o homem tem uma mensagem que ainda não tive oportunidade para pregar, mas uma mensagem que fala das 3 fases do homem. Salomão, quando ele está com a Sulamita, ele é um jovem, aproximadamente de 15 a 17 anos, e começa a falar coisas belas para a Sulamita, começa a dizer coisas belas para ele. Mas depois que os anos se passam, ele já vai se tornando um homem mais maduro. E quando ele escreve o livro de Provérbios, ele já é um homem de quase 40 anos. E quando ele escreve o livro de Provérbios, ele já é um homem que já está tentando deixar um legado. E ele fala assim: é melhor um velório de que uma festa. É melhor um velório do que uma festa. Por que é melhor um velório? Porque quando você vai no velório, você para analisar aquilo que você está fazendo de errado e tenta consertar. Porque quando nós estamos num paletó de madeira, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Diz a Bíblia em Hebreus que após a morte segue o juízo. O que você fez de bom, o que você fez na presença do Senhor, se morreu em Cristo, paraíso abaixo de Deus. Mas se morrer em Cristo, vai esperar até o grande trono branco, depois no final da grande tribulação. Então ali, José, toda a sua família entra por Egito, 70 homens, fora mulheres e crianças. Você está lá no capítulo 1 do livro do Êxodo. Passa-se o tempo, José morre. Se levanta o faraó da época que amava José, morre. Assim se levanta-se um outro faraó. Passa-se muitos anos. Teologicamente nós aprendemos que passa quase 400 anos. E naquela época não existia caderno, livros. Naquela época eram pergaminhos. Se escrevia nos pergaminhos, se enrolava e guardava lá. Então se levanta um novo faraó. E quando ele olha o povo, em que entrou 70 homens, fora mulheres e crianças, o povo se multiplicou. Já era quase praticamente uma nação.
E Faraó fala assim: vamos oprimir o povo de Israel. O povo que entrou a convite de Faraó, depois de muitos anos, passa a ser escravo, porque eles temiam de ser subjugado pelos hebreus. Então Faraó começa a colocar capatazes, começa a colocar maiorais, chefes, para conduzir ao povo a opressão, para o povo trabalhar. E eles começam a trabalhar e começam a alicerçar o grande patrimônio de Faraó no Egito. E quando eles começam a trabalhar, eles pegam argila do rio Nilo, misturam com capim e colocam em fornos para cozinhar, para eles alicerçar o grande patrimônio. E eles eram subjugados. Escravo não tem direito, escravo precisa obedecer. Se não obedecer, é chicote nas costas, chicotado, é preso, é morto. Assim vivia a nação escolhida do Senhor, porque eles tinham deixado de adorar o Senhor, porque o Egito era um lugar, um país de muito deuses. Eles eram tipo de pessoas politeístas, adoravam vários deuses, adoravam Ahá, o deus do sol, Osíris, Ísis, Anubis, Horus, Sete, adorava boi, adorava lua, adorava o sol, adorava tudo. Era um centro idólatra. E o povo que era o povo escolhido, e a nação escolhida que estava sendo subjugada, eles esqueceram do Deus Todo-Poderoso e começaram a adorar a outros deuses do Egito. Aquilo estava entranhado nele. Ficaram presos, subjugados à ordem de Faraó durante 430 anos. Não foram 43 dias, não foram 430 dias, foram 430 anos que ficaram servindo a Faraó, sendo povo escravo para fazer aquilo que Faraó ordenava. E assim começaram a adorar, assim como os egípcios adoravam. Irmãos, e uma coisa que eu entendo e Deus não gosta, é que Ele não gosta que a sua adoração seja dada a outros. Ele tem ciúme de nós, Ele tem ciúme. A adoração é somente para Ele. Mesmo passando na luta, mesmo sendo subjugado, mesmo sendo perseguido no seu trabalho pelo seu chefe, mesmo sendo reconhecido aonde você mora, na sociedade que você mora. Mas lembre-se de uma coisa: não se contamine, porque existe um Deus que investiu em você. Você é o Israel de Deus espiritual na face da terra, para que toda nação, para que todo Rio de Janeiro, para que todo o Brasil, para que todo mundo veja que Cristo brilha na sua vida para todo mundo. Até que um dia eles se reúnem e disseram um para os outros: vamos chamar o Senhor, vamos voltar a nossa adoração ao Senhor. O Senhor nos prometeu uma terra, o Senhor nos prometeu uma terra que mana leite e mel. Fez um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, que nós possuiríamos esta terra. Nós estaríamos na terra que manda leite e mel. Vamos clamar ao Senhor. E diz a Bíblia que eles clamaram, e Deus ouviu nos céus o clamor do seu povo. Aleluia. Para nós, irmãos, não tem nada perdido. De repente você conta com algum irmão que está do seu lado e o seu irmão é falho, mas em nome de Jesus, não que você fique com raiva dele, eu fique com um sentimento ruim dele. Não, nós somos falhos, mas aquele que pode mudar o quadro da nossa vida se chama
história. Só Ele pode mudar, só Ele pode fazer, só Deus pode abrir o mar vermelho. Você não viu o mar vermelho abrir, você não viu o sol parar, como Josué falou, sol para em Ajalon, lua para. Você não viu, aleluia, Gideão dizer, eu vou colocar o lenço aqui, e eu quero que o Senhor só deixe o lenço molhado. No dia seguinte, eu quero ver tudo seco e quero ver o lenço molhado. No dia seguinte, Gideão foi lá, o lenço estava molhado e o que estava ao redor estava seco. Gideão já foi mais ousado e disse, Senhor, agora eu quero o lenço seco e ao redor do lenço tudo molhado. No dia seguinte, ele foi lá, o lenço estava seco e ao redor estava molhado. Então, irmãos, nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe um Deus dos céus, existe um Deus dos céus que cuida do seu povo na face da terra, e esse povo se chama, aleluia, aleluia, seguidores de Cristo, aqueles que carregam o livro da capa preta, aqueles que ficam nas esquinas clamando que Jesus é o Senhor. É esse povo, é esse povo. Deus ouviu do céu. Deus envia um libertador. Deus faz uma mulher ficar grávida. Na época de um déspota, infanticida, insano, quer acabar com o plano de Deus, mas está para nascer aquele que pague a obra do Senhor. Deus, Ele é o dono de tudo. Pastor, o que significa déspota? Tirano. Tinha um tirano naquela época. Quem infanticida, assassino de crianças. O que é insano? Maluco. Era o faraó da época. Ordenou que todas as crianças deveriam de 2 anos para baixo morrer. Uma mulher, nesse período, teve um filho. E nesse período, ela escondeu ele por 3 meses. Fala comigo, 3 meses, missionário. Fala comigo, igreja, 3 meses. O que Joquedegue fez? Escondeu o menino por 3 meses. Tem hora que Deus tem que te esconder. Tem hora, cadê? Esconder para confundir o inimigo, porque às vezes as pessoas olham para nós, estamos quietinhos na igreja, mas estamos ligados no céu. Estamos quietinhos na igreja, não damos glória a Deus, não damos aleluia, não levantamos a mão na hora do louvor. Nosso louvor, a liturgia, nosso louvor é em pé, mas na hora do louvor você está sentado e a pessoa olha para o seu lado e Deus está, ó, escondido. Quando Elias tem aquela batalha no Monte Carmelo, ele vai para onde? O próprio Elias se escondeu, mas Deus não mandou ele se esconder. Tanto que Deus vai lá e fala: o que está fazendo aí, rapaz? Sai daí. Veio o vento, veio o temporal, veio a tempestade, Deus não estava. Depois veio a voz suave, mansinha. É por isso que eu falei nessa manhã. Tem pessoas que confundem grito com unção. Grito não é unção, irmão.
começar a nossa oração de libertação. Aí ele passou no meio da igreja. Sai em nome de Jesus. Gritou, se esfregueou, se bateu. Não que Deus não age no fogaréu, não. É a multiforme de Deus trabalhar. Hoje aqui é uma mensagem de entendimento, uma mensagem para você refletir. Não é uma mensagem explosiva, é uma mensagem para que você absorvê-la. Mas tem mensagens que o céu traga, vem para a terra. Só falta as cadeiras da glória a Deus. Mas tem mensagens que Deus quer ensinar ao povo. Deus quer que você assimile. Então aconteceu isso na vida de José. O povo adorava vários deuses. Nasceu Moisés, ficou escondido. Mas depois de 3 meses, não tinha como mais esconder Moisés. O que Joquebede fez? Fez um cesto, betumou e coloca onde? No rio Nilo. Miriam começa a acompanhar. Deus, quando tem propósito na vida de alguém, até a aparência de você estar fazendo errado, Deus transforma em bênção. Porque Deus não quer perder. Ele é onisciente, é onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Joquebede coloca Moisés num cesto no rio. E quem vai se lavar no rio? A filha de Faraó. Filha de Faraó vai se lavar. Ouve o menino chorar. Pega o menino e fala: esse menino é um dos filhos dos hebreus. E quem está perto? Miriam. Chega e diz assim: princesa, quer que vai chamar alguém para cuidar desse menino? E ela: sim, é um dos hebreus, vai lá. E quem ela chama? Joquebede. Quem era Joquebede? Mão de Moisés. Mudou alguma coisa? Não. Só foi um traço, um ponto e vírgula que Deus tinha colocado na história de Joquebede. Mas não demorou muito tempo, o ponto e vírgula saiu e a história continuou. Às vezes a sua história está com ponto e vírgula até o Kairos de Deus. Mas o Kairos de Deus hoje pode tirar o ponto e vírgula e a sua história continuar. E você nessa noite, em nome de Jesus, vai levar a libertação para a tua casa, vai levar o livramento para a tua casa. Satanás hoje não vai ter como negar, não vai ter como impedir o agir do Senhor na vida da sua noiva. Joquebede tinha, depois dele desmamar, ele volta para o palácio. Depois que ele volta para o palácio, ele aprende as línguas egípcias. Ele aprende tudo. Até o dia, segundo conta-nos o historiador, no dia do seu aniversário, em que ele foge, ele sai do Egito. Porque quando ele sai do Egito, ele já está com 40 anos. Moisés, ele começou o seu ministério com 80 anos. Morreu com 120 anos. Teve 40 anos de ministério. Quando ele sai do Egito, ele fica 40 anos fora. 40 anos lá, 40 anos fora, quando Deus chama ele para que ele retorne. Porque o povo tinha clamado ao Senhor e ele era o libertador. E quando ele chega no Egito, ele fala: Senhor, como que eu vou chegar a Faraó? Porque Deus se apresentou para ele no Monte Horebe.
quando ele sobe no Monte Horebe, ele vê uma sarça em fogo, mas ela não se consumia. E o Senhor falou para ele: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Há muitas histórias das sandálias nos pés de Moisés. Há muitas histórias, mas uma delas é que quando o Senhor fala para ele: tira as sandálias que estão nos teus pés, o Senhor estava dizendo para ele: olha, da mesma forma que você fazia no Egito, tirava as sandálias dos pés para adorar os deuses, eu sou o Deus dos deuses, o Deus dos deuses. Então você pode tirar a sandália dos seus pés, e porque o lugar onde você está pisando é terra santa, e eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Tira agora, irmãos, aprenda isso aqui que eu vou falar para você. Deixa eu passar uma parte teológica para você aprender. Quando o Senhor falou para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é terra santa, o Senhor está falando para ele: da mesma forma que você adorava os deuses do Egito tirando a sandália, você precisa me adorar, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Fala: Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. A palavra poderoso, Deus Todo-Poderoso, significa El Shaddai. Fala: El Shaddai. A palavra El Shaddai, se você separar a palavra El Shaddai, vai ficar Deus, Shaddai, C-H-A-D. Significa seio. Como você amamenta um filho quando ele chora, está com fome? Seio. Porque no seio sai o leite, o nutriente para alimentar. O Senhor estava falando para Moisés: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que alimenta você para ir até a Faraó. O Senhor está alimentando você. Você está sendo alimentado pela palavra. É a palavra que nos traz vida. É esse Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que nos alimenta. Em nome de quem, Senhor? Fala que o Deus meu, eu sou, te enviou. Eu preciso mais de 20 minutos, irmãos. Moisés vai. Aprenda uma coisa comigo. Dá uma rajada de glória aí. É porque nós aprendemos errado. Os nossos pais lá atrás. E quando a gente começa a ler, começa a pesquisar, nós descobrimos a coisa certa. Eu ouço muita gente dizer que Moisés era gado. E diz aonde na Bíblia que Moisés era gado? Eu já preguei sobre isso. Eu já falei sobre isso. Moisés era gado. Moisés era gado nada, irmãos. Me mostra aí na Bíblia. É que está na outra Bíblia que eu tenho, a velhinha, está marcado. Mas eu vou trazer para você e provar para você biblicamente que Moisés não era gado. Quando fala de Moisés, que Arão seria a boca de Moisés, porque Moisés ele era pesado de língua. Moisés, diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da Bíblia, mas ele era pesado de língua. Tem alguns irmãos aqui na igreja que não gostam de ouvir o pastor pregar, porque tem hora que o pastor é bem grosso na palavra. Eu sou pesado de língua, irmão. É por isso que eu não prego quase em lugar nenhum. Porque quando me convida, eu vou lá, prego uma vez só, nunca mais eu volto. Nunca mais eu volto, eu não sei porquê. Amanhã eu vou pregar fora, eu já estou pensando: meu Deus, me ajuda amanhã, Senhor, para que eu não seja pesado de língua. Então Moisés não era gato, Moisés era pesado de língua. Então Deus falou: Arão será aquele que vai falar. E assim foi. Quando
Moisés um cajado. Antes de Moisés ir falar com o Faraó, o Senhor fala para Moisés: Moisés, lança o cajado na terra, lança no chão. E lançou. Na mão de Moisés é um cajado, na mão de Deus é uma cobra. Aí o Senhor falou para ele: Moisés, agora vai por trás e pega pela cauda dele. Pegou, isso tornou um cajado. E falou: agora vai até Faraó. E quando chega Faraó, quando Moisés diz: ó, deixe meu povo ir, Faraó começou a sorrir. Chamou os astrólogos, chamou os encantadores, chamou aqueles que, os seus súditos, os mágicos da época. E quando Moisés falou assim: não vai deixar não, aí o Senhor falou para Moisés: manda Arão jogar o cajado no chão. E jogou o cajado no chão, e assim se tornou uma cobra. Aí Faraó chamou os seus encantadores e disse para eles para fazer as suas magias. E assim eles jogaram os cajados no chão e se tornaram em cobra. Só que tem uma diferença: o cajado que estava na mão de Arão era o cajado que Deus tinha falado para Moisés jogar no chão. E falou para ele: olha, o cajado que está na mão é cajado, mas na minha mão é cobra. E quando se tornou em cobra, a cobra que era o cajado que se tornou em cobra, que Arão jogou, comeu a cobra dos encantadores que estavam com Faraó. Faraó ficou irado. Imagina o Faraó irado, olhando ali o cajado que se transformou em cobra, comer as cobras que os encantadores tinham feito virar cobra. Aleluia. Aí chega no outro dia, Moisés vai lá novamente e diz para ele: deixa o meu povo ir. Ele: não vou deixar. E o Senhor fala para Moisés: manda Arão tocar na água, no rio, e se toca no rio, e o rio se tornou em sangue. Aleluia. Não havia água no Egito, não havia como beber água, não havia como tomar banho, não tinha nada, não podia usar água porque tudo era sangue. E assim Deus mandou as pragas das rãs, mandou dos piolhos, mandou das moscas, mandou dos animais, mandou das úlceras, mandou da saraiva, mandou dos gafanhotos, mandou das trevas. E quando chegou na nona praga, às vezes a gente não gosta de praga. Pastor, o que está chamando ela até Jesus? Então o Senhor mandou até as pragas do Egito. Brincadeira, só para te mostrar. Quando chega na nona praga, é aqui que eu quero que você me lembrar. A 10ª praga seria a praga de todos os primogênitos do Egito, tanto filhos como dos animais, tanto daqueles que estavam no cárcere, que iriam morrer. E o que o Senhor faz? Diz para Moisés: Moisés, fala ao meu povo, fala ao meu povo, esse será o primeiro dia do mês, o primeiro mês do ano. No 10º dia, vocês peguem um carneiro, peguem um cordeiro. No 10º dia, no 14º dia, à tardezinha, vocês vão sacrificar o cordeiro. E quando vocês sacrificarem o cordeiro, vocês vão assar o cordeiro. Não vai comer cozido, vai comer assado. O cordeiro que estava sendo sacrificado ali era uma tipologia de Cristo no Calvário. O cordeiro que estava sendo imolado ali era o Cristo no Calvário. Então ele disse: no 14º dia, você vai sacrificar à tarde. E quando você sacrificar, você vai assar e vai entrar para dentro de casa e vai trazer a sua família para dentro de casa. Aleluia, aleluia. E você vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar nas regras e nos portais da casa. Vai passar, vai pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado, está sendo assado, e vai passar nas regras e nos portais. Vai passar na tua casa, vai passar. Os obreiros estão
precisa estar dentro da nossa casa. Cristo precisa estar dentro do nosso lar. Cristo precisa estar dentro da nossa casa. Porque Cristo dentro da nossa casa, a nossa casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. E quando Satanás tentar atingir a tua família, ele não vai conseguir e vai passar de largo. Porque ele vai ver o sangue do Cordeiro. 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 Interessante, e me chama a atenção é que quando o Senhor fala para ele: mata o cordeiro, assa o cordeiro, passa o sangue nas vergas e nos portais, e reúne a sua família dentro de casa. Aí tem um detalhe. Fala: qual, pastor? Daqui a pouco você vai lanchar. Qual, pastor? Se a sua família fosse pequena, para todo cordeiro, você tinha que chamar o vizinho para participar da ceia. Por exemplo, eu e a pastora somente em casa, a gente mata o cordeiro, eu não meio que um cordeiro grande. Passar o dia todo comendo. Se não desse para a família comer, ele chamava os vizinhos. Fala de quê? União em Cristo. União em Cristo. Pega na mão do seu irmão com grande carinho e respeito. Eu não posso fazer isso, mas pega e fala: precisamos estar unidos. Precisamos fechar as brechas. No céu que você vai, eu vou também. Aleluia, 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 aleluia. Vamos caminhar no final. Sacrificava o cordeiro, assava o cordeiro, chamava o vizinho, ficava dentro de casa, passava o sangue na porta, nos umbrais e nas ombreiras da porta, e nas vergas da porta. Depois de fazer tudo isso, ele falava assim: agora fala com meus filhos, fala para eles que mesmo que não dê para comer tudo, ele tem que assar a noite toda. Eles precisam comer pães asmos. Fala comigo: pães asmos. Pães asmos eram bons sem fermento. Dentro de casa não precisa ter fermentação. O que é a fermentação? Tá com a família dentro de casa, vai com o vizinho dentro de casa e começa a falar de ar, e começa a falar de mim, começa a falar de si, começa a falar de mim, começa a falar mal de todo mundo. Isso é fermentação, isso é contaminar-se. Está contaminando o vizinho, está contaminando seus filhos, está contaminando a sua família. Ei, nessa noite o Senhor está te convidando: larga o fermento para lá, esquece o fermento, tira o fermento da sua vida, tira o fermento dos seus lábios. O Senhor quer te usar do jeito que você é. Não precisa você se travestir de alguém, não. Pão sem fermento, pão asmo sem fermento. Agora fala comigo: ervas amargas, ervas amargas, ervas amargas. Ervas amargas significa que eles teriam que se lembrar de todos os 430 anos que sofreram no Egito, que sofreram lá. Vão comer ervas amargas. Nem tudo na tua vida será doce. Terá ervas amargas para você se lembrar da onde Deus te tirou. Vai comer ervas amargas para você lembrar da onde Deus te tirou.
Você já até que existe, mas você já pensou em comer um arroz chamado doce salgado? Esquisito, fica. O feijão, você comer um feijão, em vez de ser salgado, doce, aí você reverte isso aí. Você vai comer, vou falar aqui para as mulheres que gostam de doce, são amigas. Você vai comer um quindim doce. Eu trabalhei numa empresa que ela chegava uns quindim desse tamanho. Aí, irmãos, eu tinha que provar, né? Você vai provar o quindim, tem que ser doce amargo. Hoje em dia, teve um dia que eu fui comer um fígado de galinha. Quando eu coloquei na boca, tinha uma coisa que amargou, da mesma hora eu joguei fora. É assim que Deus vai fazer. Se lembra do tanque de Betesda? Que Jesus falou para o Senhor: levanta, toma tua cama e anda. Para quando aonde ele chegar, se ele nariz inclinar, ele leva a cama atrás assim, sabe? Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vim, aleluia. Você precisa saber de onde você veio. Você precisa cada dia se fazer como o Senhor falou para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Desce a casa do oleiro. Para encerrar, depois disso tudo, o Senhor falou para Moisés. Por isso eu falei, hoje tem libertação e tem livramento. O Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para eles que eles precisam cingir o lombo. Você precisa estar preparado para falar. Não se preparar. Precisamos estar preparados para o grande arrebatamento da igreja. Aleluia, aleluia. Lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, autoridade. Aleluia. Preso no Egito, sem corpo cingido, sapato nos pés, cajado na mão. Aleluia. E deveriam estar comendo cordeiro apressadamente, aleluia, porque a qualquer momento o Senhor iria dizer: está na hora, chegou a hora da libertação, chegou a hora, hoje é o dia da libertação. Olhe para cá que eu vou encerrar. Para Israel, ou melhor, para o povo hebreu foi um dia de libertação, um dia de livramento. Saiu do Egito para Nova Canaã. Para o Egito foi uma noite de terror, foi uma noite de choro, foi uma noite de prantos, foi uma noite em que eles derramaram as suas lágrimas, porque os seus primogênitos haviam morrido. Vai para o deserto celebrar uma festa, vai embora, mas antes de você ir,